Boa noite, bom dia, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com todos vocês e queremos fazer a oração da madrugada. Hoje a dona Cátia Virgínia não conseguiu porque ela está meio dodói, muito resfriada, muito rouca. Saúde para a senhora, dona Cátia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saúde para a senhora. Tá bom? Então nós vamos realizar a oração, mas antes de nós realizarmos a oração, eu quero ler aqui uma parte da palavra de Deus com vocês no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 20, a oração de Josafá. Josafá, ele foi o quarto rei de Judá. Ele é filho do rei Asa. E como príncipe ele assumiu o lugar do pai e ele reinou sobre Judá com muita justiça, com muita fé, e ele venceu os inimigos, venceu as lutas, as batalhas, ele venceu com muita confiança em Deus. Nós vamos falar sobre isso. Antes, porém, vocês que estão entrando aí, já entre dando um bom dia. Claro, vocês que estão agora no momento da transmissão. Se você está em outro horário, então é boa tarde, né? Se você está na parte da tarde, à noite. Mas se está agora na parte da manhã, entre dando um bom dia para mim, para todos que estão aqui, ou todos que estão participando. Essa programação é C519 de todos os dias. Cada um faz uma oração aqui. Eu começo no domingo com o SC519, essa live da oração dos obreiros do Reino de Deus, o Lorde, né? E na segunda-feira é o Rodrigo Rodrigues, na terça é a dona Valdenice Freitas, quarta é o Gafarel, lá de Salvador também. Na quinta-feira é a dona Cátia, que hoje não pode, né? Amanhã, sexta, vai ser o Rafael Mendes e no sábado, dona Zélia Sacramento. Assim, todos os dias nós temos uma pessoa realizando a oração da madrugada. E eu convido você também para orar junto conosco, todos os dias, 5h15, SC519, baseado em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, quando o Senhor diz a todo homem a quem Ele dá riqueza, bens e poder. E essa riqueza é a sabedoria. Essa riqueza são os bens imateriais, são as bênçãos espirituais. Essa é a riqueza que leva à vida eterna, tá bom? Então eu vou colocar aqui essa foto aqui na tela, que são as informações do canal e do ministério, e também fazendo um agradecimento a vocês que têm colaborado, que têm ajudado, você que tem tido uma alma generosa e tem sido de muita valia sua ajuda, porque nós estamos pregando a palavra. De repente você é uma pessoa que gostaria muito de pregar e não tem oportunidade, que tem que trabalhar, tem que ver sua vida, tem que pagar suas contas, tem seus negócios, e para você não dá para sair pelo mundo afora pregando o evangelho, mas o seu dízimo tem dado condições para a gente sair pregando a palavra. Teu dízimo tem dado suporte. E eu creio de que você fazendo isso, como você tem feito, ou você que não faz, passar a fazer com a alma generosa, isso vai te levar até o tribunal de Cristo, porque você não fez comprando Deus, você não fez trocando Deus, querendo barganhar com Deus, com o seu dízimo, sua oferta, sua ajuda, mas você fez com a alma generosa, e é isso que traz galardão, é isso que traz bênçãos. E continue assim. Então aqui está a chave do Pix, também o QR Code, e está aqui, seja um mantenedor do nosso ministério Tempo de Oração, tá bom? Tem também aí as outras informações
necessária, meu número de telefone. Você que é daqui de Itabirito, o endereço está aqui também. Você que é de Itabirito, está aqui as redes sociais, os horários de reunião. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Vamos então à leitura. Agora, a leitura bíblica. Deixa eu colocar na tela aqui para todos vocês, 2 Crônicas, capítulo 20, para mim ler junto com vocês. Então é assim, o que acontece? Nós estamos aqui voltando nesse livro de 2 Crônicas, nós estamos mais ou menos lá para o século 9 a.C., a 870 anos antes de Cristo, 840 anos antes de Cristo, 850, nós estamos voltando lá para esse período antes de Cristo. O período em que Josafá era rei de Judá. Então esse reinado é um reinado que é monárquico, uma monarquia, um império, e estava com ele a responsabilidade de defender o país, de prover, fazer providência para o país, causar segurança, enfim, era ele o imperador e todo o seu governo monárquico que lhe acompanhava, né? Seus conselheiros, os generais, todos que estavam com ele. E o que acontece? Está aqui no versículo 1. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então você vê aqui os exércitos, pessoal de Moabe, pessoal de Amon, pessoal de amonitas, todos esses que vieram, se juntaram, se uniram e estavam vindo contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, quer dizer, uma grande multidão. E eis que, deixa eu ver aqui se o fundo musical não está muito alto, né? Tá tudo bem então. Tá aqui, Então vieram alguns tal contra ti, e eis que já estão em Azazon Temar, que é Eden-Gedi. Então Josafá temeu, está aqui no versículo 3, Josafá teve medo, temeu. E o que foi que ele fez? Pôs-se a buscar o Senhor e a pregoar jejum em todo Judá. Tá vendo? Quando acontece algo que você teme, que lhe deixa temeroso, tá vendo o que tem que ser feito? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. É óbvio de que você não deve buscar o Senhor só quando acontece uma emboscada, quando acontece um problema, uma situação na sua vida e que você vai buscar por causa da emboscada, por causa da situação. É óbvio que você tem que colocar no seu coração o seguinte: eu vou buscar o Senhor independente da situação. É essa a mensagem que eu venho trazer para você. Eu venho trazer para você essa mensagem que você deve buscar o Senhor independente da situação. E aí, como ele temeu diante dessas emboscadas aí que os inimigos estavam armando contra ele, passou a buscar o Senhor. Aí diz assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio novo. Aí ele fez a oração. Aí tudo isso aqui é a oração dele, pessoal. A oração dele é linda, muito bonita, a oração de Josafá. E ele vem orando,
E ele vem falando com Deus. Entendeu? Quando ele está orando, olha aqui o versículo 14. Quando ele fez a oração. Quando ele está orando, ele e o povo, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel. Então, sobre esse profeta Jaziel veio a palavra do Senhor, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então veio para esse Jaziel a palavra. E está mostrando para ele, diz o que para ele? Está dizendo isso aqui, Olha o que ele diz. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aí diz assim, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Então o que acontece? Ele desceu no outro dia, jejuaram, oraram, né? Aqui durante esse capítulo você vai ver 3 vezes aqui Josafá primeiro convoca o povo no versículo 3 para jejuar, para orar. Aqui nesse versículo 16, quando ele diz amanhã descereis, e o que ele faz? Ele se prostra e continua, está aqui, Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante o Senhor, adorando. Está aqui, adorando ao Senhor. Quer dizer, enquanto que os inimigos lá estavam emboscando, estavam armando, preparando, o que ele estava fazendo? Ele estava, aqui é a segunda vez, isso aqui já é no outro dia, que eles estão orando, que estão buscando o Senhor. Então, você vai ver aqui que Deus fez com que os inimigos, eles lutassem um contra o outro. Um contra o outro. Olha aqui. Deixa eu ler aqui, E pela manhã cedo, se levantaram e saíram a Tecoa, ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá, pôs-se em pé e disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, quer dizer, confie em Deus, não temam, confie em Deus, e estareis seguros, e crede nos teus profetas, e aconselhou, olha o conselho que ele dá aqui para o povo, e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, quer dizer, saindo diante dos soldados, de todos armados, e só louvassem, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a louvar, o Senhor pôs-se emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quer dizer, os filhos de Amon e de Moabe levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar, e acabaram eles com os moradores de Seir, e ajudaram uns aos outros a destruir-se. Era um matando o outro, o inimigo se levantando contra o inimigo, e Israel o que fazia era só adorar e louvar. Essa mensagem aqui é muito forte, meus amigos. Essa mensagem ela é forte, mostrando para cada um de nós o seguinte: olhe para mim se você pode. Que aquilo que Josafá ele falou para o povo de Judá e os moradores de Jerusalém, que ele diz: olha, prestem atenção, crede em Deus, estareis seguros, crede nos teus profetas e prosperareis. E que quando ele
diante dessa confiança, dessa fé em Deus e diante do problema, a situação dele era difícil, porque foram exércitos e mais exércitos que juntou-se para destruir seu trono, para destruir seu país, seu povo, para destruir. Destruição total. Ali estava numa situação que não ia ficar ninguém vivo. Quem ficasse vivo ia servir de escravo em outras nações, em outros países. Além do despojo, levar toda a riqueza. Mas eles confiaram. O povo deu ouvidos a Josafá, Josafá deu ouvido ao profeta, confiando em Deus. E o que aconteceu? Deus deu a vitória. E eles voltam mais uma vez, agora eles voltam para Jerusalém, e ele dá a ordem. Ele dá a ordem para trazer os cantores, os levitas, os instrumentos, todo mundo que tem instrumento, para louvar os cantores, tocadores, e vamos adorar a Deus e louvar a Deus. Essa mensagem que Deus traz para mim e traz para nós é justamente para que a gente, diante das nossas guerras, hoje as nossas guerras não é uma guerra assim monárquica de soldados amonitas, de soldados moabitas, malaquitas, sabe, de nações contra nós, mas hoje nossas guerras é justamente a injustiça social, a miséria, a pobreza, o desespero, as dúvidas, o conflito, sabe, as coisas que acontecem em volta de nós, o pecado, a ganância, a ostentação, o querer ostentar, sabe, a busca pelas coisas materiais. Hoje é o pecado. É o pecado. O diabo ele não é tão grande assim conforme como falam, como pensam, que tudo é ele, tudo é o diabo. Não. Ele é grande na vida de quem não vive pela fé. Ele é grande na vida de quem não crê no Deus de Josafá. Quem não obedece, ele é grande, mas se você obedece à palavra de Deus, se você busca a Deus de todo o seu coração, Satanás não é nada, absolutamente nada. Ele não pode tocar naqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, naqueles que têm compromisso com o Senhor, naqueles que são de Deus, de verdade. Para Satanás tocar, ele tem que pedir a permissão de Deus para tocar nos ungidos do Senhor. Então, você deve fazer uma autoanálise da sua vida e você ver como é que está a sua vida. Se a sua vida com Deus, você tem íntima comunhão, você tem comunhão com Deus, você vive em oração, é fiel a Deus. Você tem sido fiel ao seu próximo, ao seu patrão, seu empregado, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos. Você tem feito conforme a palavra de Deus ensina, conforme um cidadão do reino de Deus. Então você não tem nada a temer, absolutamente nada a temer. Deixa as coisas acontecerem. Vai viver dia após dia. Não fique preocupado com o futuro, não fique olhando para o passado, se culpando de alguma coisa, nada disso. Vive o hoje, o agora. Por exemplo, o agora, o hoje, agora, né? No momento que nós estamos aqui no ar, nessa transmissão, é a oração, é orar, é a oração do SC 519, é a oração da madrugada, é a oração das 5 horas. Então nós vamos orar e confiar. E o depois? O depois a gente vai viver. A gente vai viver pela fé, de fé em fé. E quando vier a tentação, quando vier alguma situação, os amonitas, os amalequitas, as emboscadas dos inimigos contra você, você vai ficar tranquilo, porque o Senhor está dizendo para você isso, não temas. A mesma coisa que ele falou para Josafá. Amém? Então você que está passando por um momento difícil, adore, louve-o. Se você é daqui de Itabirito, vem se juntar a nós para a gente adorar. Ontem à noite estava a gente lá adorando, 1h40, a gente ficou ali reunido. A reunião ficou em 1h45 mais ou menos, e a gente ficou adorando o Senhor. Tivemos uma palavra, uma mensagem e depois fomos cantar, louvamos. Deus está trazendo pessoas para adorar. Eu falei com Deus, Deus, traz pessoas que venham adorar ao Senhor como eu te adoro, no mínimo como eu te adoro.
E Deus está enviando e vai enviar. Então, se você está passando por um momento bom da sua vida, pastor, estou muito feliz, a minha vida, adore o Senhor. Em qualquer situação, adore, confia nele. Crede em Deus, estareis seguros. Esse crer nos teus profetas não é você sair crendo em qualquer pastor, em qualquer profeta, em qualquer um que fica dizendo profecia, que está tendo muito mentiroso aí. Não. Crê naquele que você vê que realmente é profeta. Você que está aqui e você não me conhece, você diz assim: como eu posso saber que você é um profeta, que você é um homem de Deus, um pastor? Fica assistindo, fica participando, acompanhando aqui, que o próprio Espírito vai testificar no teu espírito, o Espírito Santo, que eu sou, se eu sou mentiroso, se eu sou verdadeiro. Acabou, cara. Eu vou estar trazendo a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Se você tem o seu pastor, onde você congrega, a mesma coisa. Mas não sai crendo em qualquer coisa que falam, não. Tenha confirmação para ver se realmente é verdadeiro, é de Deus, para você não perder tempo. E outra coisa, esse profeta dos dias de hoje que a gente tem que crer é Jesus. É estar pegado a Jesus, não é pastor ABC, não é apóstolo, bispo, obreiro, isso, aquilo, diácono, presbítero, não, é Jesus. Esse profeta, esse pastor, é o Cristo, é o Messias. Se apegue a ele. Não tem como você se perder se está apegado a Cristo. Acabou, ora. Amém? Então escreve aí: o meu profeta, o meu pastor é Jesus. Acabou. O meu profeta é Jesus. Eu creio em Cristo, eu vou ouvir a Cristo. Naquele tempo de Josafá, 870 anos antes de Cristo, então não tinha ainda o Cristo. O Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário ainda pelo povo. Então nós estamos falando de 800 anos. 800 mais 2025. Olha quantos anos vai dar. 2825 anos antes. Agora não. Nós temos o Cristo. Cristo que morreu por nós. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso profeta. É ele que nós vamos ouvir. Não vamos ouvir mais profeta, nem Moisés, nem fulano, nem Beltrano. Vamos ouvir a voz de Jesus, aquele que ele está ensinando e falando para a gente fazer. Amém? Agora, se o pastor, nem eu estou aqui pregando para vocês, falando de Cristo, então você está ouvindo. O outro pastor que está lá em um outro canal ou na sua igreja, ele está falando de Cristo. Agora, quando vem com lolota, quando vem com invenção, coisa, você... Cadê o que está escrito? Eu quero o que está escrito, eu vou pelo que está escrito. É isso aí, meus amigos. Que Deus abençoe. Vamos orar. Vamos falar com Deus. O nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, nesse momento, na Sua santa e gloriosa presença, nós entramos e buscamos o Senhor de todo o nosso coração, meu Pai. Buscamos ao Senhor de toda a nossa alma. Eu peço que o Senhor, meu Deus, se faça presente aqui agora, ó Deus, para abençoar, meu Deus, cada um que aqui veio te buscar. Ó Senhor do céu e da terra, Deus que vive e que reina de eternidade a eternidade. Assim como o Senhor foi com Josafá, eu sei que o Senhor é comigo, conosco. Assim como o Senhor falou para Josafá: não temas, não temas, porque essa batalha não é vossa, essa peleja não é vossa, é minha. E ele confiou. A gente vê que ele teve medo, mas quando ele passa a invocar o Senhor, ele perde o medo
e ele junta o povo no outro dia de manhã cedo, depois do jejum, junta o povo para ir cantar louvores diante dos inimigos. Eram os inimigos armados até os dentes, e eles cantavam louvores, louvor e adoração. Ah, meu Deus, é isso que nós vamos fazer também. É isso que nós vamos fazer, Pai. Nós vamos cantar louvores, Senhor, diante das circunstâncias, diante das batalhas, das lutas e das dificuldades. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, meu Deus, venha ao encontro agora destas pessoas que estão sofrendo, meu Deus. Estas pessoas, meu Deus, que estão orando nesse momento comigo e estão sofrendo problemas espirituais, problemas familiares, problemas financeiros, problemas, meu Deus, físico. Oh Senhor, médico dos médicos, cura a ferida dessa mulher, cura a ferida desse homem. Essa pessoa, Pai, que está sofrendo com alguém da família internado, com alguém da família doente. Essa pessoa que sofre de depressão, opressão, tristeza profunda. Essa pessoa que quer desistir da vida porque a vida para ela está perdendo sentido, Pai. Que ela venha ter sentido para a vida agora, meu Deus. Justo nesse momento, meu Pai, em que a gente está aqui na Sua presença, buscando a Sua face, meu Deus. E o Senhor, meu Deus, dá para essa pessoa sentido. Dá para ela sentido na vida, meu Pai. Em nome de Jesus. E seja glorificado, Senhor. Seja santificado. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero entregar, meu Deus, nas Tuas mãos os meus companheiros aqui que trabalham nesse canal junto comigo no Teu reino, Pai, orando. Meu Deus, Dona Cátia Virgínia, meu Deus, dê saúde para ela. Quinta-feira ela vai estar aqui em nome de Jesus, lendo a Bíblia. Ela vai estar aqui orando, Pai, porque o Senhor dá saúde para ela. Meu Deus, abençoe o Rafael amanhã quando vier, Dona Zélia Sacramento no sábado. Abençoe o Rodrigo Rodrigues, ele e sua família, Pai, seus negócios. Faça-o prosperar, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, a Dona Valdenice Freitas, eu oro pelas mães, meu Deus, a mãe da Paraíba, da Bahia, a mãe do Rio de Janeiro, de São Paulo, a mãe daqui de Minas Gerais, as mães que todos os dias estão orando pelas mães. Eu oro por todos esses que estão aqui nesse canal. É tempo de oração, Pai, estão inscritos. Nós estamos chegando a 9.000 pessoas inscritas nesse canal. Pai, que é um livro de oração, é um livro. Esse canal é um livro de oração. Quem se inscreve seja alcançado pela Sua graça, pela Sua luz. Agora, mesmo que ele não abra, meu Deus, mesmo que não venha a abrir o link, que não venha clicar para abrir, mas só em estar inscrito, Senhor, visita. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por todos e abençoo a vida de todos pela fé, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos entregar nas mãos de Deus agora
a nossa família. Entregue nas mãos de Deus sua casa, sua família. Toma, meu Deus, em nome de Jesus, tome nas tuas mãos a minha casa, a minha família, meu Pai. Em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos, meu Deus, minha esposa, meus filhos, eu entrego nas tuas mãos meus netos, minha nora, meu genro, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus cunhados, meus primos, sobrinhos, meus parentes, tios, cada um com sua família, sua casa. Eu entrego meus amigos, meus irmãos, todos nas tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Todos que estão aqui escrevendo seus nomes, que estão dando aqui bom dia, que estão entrando agora, entrando em outra hora, cada um que está aqui ligado nesta oração, que sejam alcançados pela tua luz, teu poder, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém, meus amigos. Deus ouviu nossa oração. Eu tenho certeza que Deus ouviu nossa oração. Passe para outra pessoa esse link. Fala para outras pessoas abrirem esse link, acompanhar a leitura aqui comigo e orar comigo. Tá bom? Vamos evangelizar através desse link. Envia para o teu familiar, para os teus amigos. E eu quero que vocês escrevam aqui algo que ficou assim no teu coração. Essa leitura da Bíblia. O Senhor está dizendo para você: não temas. Fala, escreve aí: eu vou vencer meus inimigos. Josafá venceu. Josafá venceu louvando. Josafá venceu. Josafá, o povo de Judá e o povo de Jerusalém, moradores de Jerusalém, venceram orando, cantando e louvando. E você diga: eu também vou vencer cantando, louvando e adorando. Escreve aí. Escreve, não deixa de escrever. O problema é que você às vezes é meio remisso, não escreve. Quando você escreve, é coisas boas que vão acontecer na tua vida. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.